Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos fazer o resumo completo do SmackDown do dia 30 de maio de 2025 e teve muitas surpresas e muitas questões interessantes para a gente ver. Então vamos direto para o resumo do nosso show. Foram 3 horas de show, foi um pouco longo, aliás, como sempre, né? SmackDown sempre longo, com 3 horas de duração, mas vamos embora porque o show foi bem interessante. Nós vamos começar o show com a nossa queridíssima Bianca Belair, que está voltando para a WWE e voltando na sua terra, né? Ela que é de Knoxville, no Tennessee, local onde aconteceu o show. Ele aconteceu no ginásio da Universidade de Tennessee, que é uma universidade que usa uniformes de laranjas, por isso que ela entrou toda de laranja, tinha muita gente de laranja no ringue. Ela cantou a música da universidade com a galera, chamou a galera, falou que estava feliz de estar de volta à WWE, e ela fala sobre os pais que estão na primeira fileira, ela agradece os fãs. Ela falou que precisava voltar para casa depois que ela se machucou na WrestleMania e ela precisava se curar, né? E ela diz que ela ainda não está 100%, mas que ela vai trabalhar duro para voltar aos rings e provar que ela é a EST de Tennessee e da WWE. Então, foi um segmento interessante, né? A Bianca jogando para a galera e tudo mais. O que começou a ficar interessante foi o que veio depois. Porque a Naomi, ela veio pro ringue, cara, e ela começou a bater boca com a Bianca, né? Primeiro ela fala, a Bianca pergunta o que que a Naomi quer dela. A Naomi fala que ela queria o perdão da Bianca. Ela diz que enviou mensagem de texto, mandou mensagem de voz para Bianca, mas a Bianca não retornou. Então a Naomi chega e confessa que ela foi até a casa dos pais da Bianca e entrou na casa dos pais dela para ver alguns álbuns de fotos de família. E isso, gente, isso é um crime, tá? Isso aí é invasão de privacidade, invasão de domicílio. E ela assumiu isso. Só que assim, na luta livre você tem crimes assim, nunca são julgados nem punidos, né? Mas enfim, isso aconteceu, a Naomi confessou isso. E aí, quando a Bianca ouve isso, meu irmão, ela fica irada, né? Fala, como assim você invade a casa dos meus pais, né? E aí ela diz, olha, eu sei que você já foi a minha amiga e tudo mais, mas se você fizer algo do tipo de novo e chegar perto da minha família, o que a Jade fez contigo não vai ser nada perto do que eu vou fazer com você. E aí tá caminhando, né, para esse embate entre a Bianca e a Naomi. Vai acontecer um dado momento aí. Se eu tivesse que apostar, eu diria que vai acontecer no SummerSlam. Então vai ser interessante continuar vendo essa história. A Naomi, ela começa a chorar. Só que depois a fisionomia dela muda, cara. E ela fica com uma cara maligna, psicótica, uma coisa de louco. E aí ela chega e fala que não seria nada bom se a Bianca ou a sua mãe estivesse em uma cadeira de rodas, de que odiaria que algo acontecesse com ela ali naquele momento. Então, quer dizer, foi muito interessante ver essa situação, uma atuação brilhante da Naomi com essa vilã psicótica que ela é, obcecada. E às vezes, assim, eu diria até que poderia essa história encaminhar para um cenário em que a Naomi confessasse que ela estava apaixonada pela Bianca Belair. Então, assim, se a WWE quiser entrar nessa seara, ela pode. Ela lembraria um pouco as histórias que a AEW tá fazendo com a divisão feminina. Eu não sei se eles querem entrar por isso, né? Mas, cara, tá bem sinistra essa história e essa persona da Naomi tá bem interessante. Depois disso, a Jade Cargill ela veio pro ringue, né? A Naomi acertou ela, chutou ela, jogou ela para fora do ringue. E nisso que ela jogou a Naomi para fora do ringue, veio a Nia Jax. Por quê? Porque as três teriam uma luta classificatória pro Money in the Bank. Então a luta ela começou a seguir. Ela começa devagar com a Nia Jax no controle primeiro, até que a Jade derruba a Nia Jax com um super kick. A Naomi ela fica do lado de fora do ringue o tempo todo no começo da luta. Ela só entra a partir do momento que a Jade Cargill consegue derrubar a Nia. E a partir desse ponto a luta ela começa a acelerar, com as três lutadoras usando seus movimentos clássicos, a Nia usando a potência para atacar suas adversárias. Ela deu Samoan Drop duplo, ela deu Super Samoan Drop do alto da segunda corda, assim, ela dominando a luta. A Jade Cargill abusando dos chutes e a Naomi usando a sua técnica. Então, assim, foi bem interessante a forma como elas estavam atuando na luta. No final da luta, a Jade Cargill ela prepara a Naomi para um superplex. A Nia Jax ela puxa a Jade num powerbomb no processo. Ela sobe para aplicar o Annihilator duplo, mas a Jade e a Naomi escapam. E aí a Naomi volta e faz um pinfall no estilo crucifixo para 3 e para vitória surpreendente, assim. A gente imaginava que talvez a Naomi pudesse estar no Money in the Bank, que casaria bem com a personalidade dela, mas a gente não imaginava que nessa luta com a Jade Cargill e a Nia Jax isso iria acontecer. Mas aconteceu,
Naomi vence a luta, uma luta de 14 minutos, que eu dou 3 estrelas e meia. Acabou que no final da luta, a luta compensou muito. E a Naomi, como vilã, é a personagem perfeita para carregar essa maleta do Money in the Bank, porque ela pode utilizar no momento que ela quiser, entendeu? De forma perigosa e tal. Então, eu, se tivesse que apostar hoje, eu diria que ainda está muito em aberto o Money in the Bank feminino, ao contrário do masculino, que tem um favorito bem claro. No feminino, tá entre a Naomi e a Rhea Ripley, com a Roxane Perez e a Julia correndo por fora. Então vai ser bem interessante ver essa luta do Money in the Bank feminino na semana que vem. Depois disso, nós tivemos um momento de hilaridades do Artruth com o New Bloodline nos bastidores, né? O Artruth, ele aparece falando com o Little Jimmy, cara. Assim, o Little Jimmy, pra quem não sabe, é um amigo imaginário do Artruth, cara. Ele já tinha acabado com essa história há muitos anos e ele voltou a conversar com o Little Jimmy, falando sobre o herói de infância dele, não sei o quê. O New Bloodline aparece, o Solo Sikoa sacaneia o Artruth por falar com fantasmas, e aí o Artruth zoa o JC Mateu perguntando se ele é filho do Solo Sikoa, né? Por quê? Porque o JC Mateu é mais baixo do que o Solo, né? Aí o JC ameaça ir pra cima, o Solo segura ele, e aí o Truth pergunta se o Solo não poderia mandar o JC Mateu pro ringue para ele ensinar uma lição. Então, nessa situação, acabou sendo marcada uma luta entre o JC Mateu e o R-Truth. Depois disso, nós tivemos um segmento da Chelsea Green com o Nick Aldis nos bastidores e também mais hilaridades, né? A Chelsea, ela aparece com umas máscarazinhas de papel para esconder o rosto, mas eventualmente ela tira para poder falar com o Nick Aldis, ela mostra essa máscara aí protetora do nariz dela. Ela fala que a Chelsea Green, que a Zelina Vega deu um chute deliberado na cara dela. E aí ela começa a usar termos da política, ela fala que foi um hit job, ou seja, como se ela tivesse sofrido um atentado na luta. Foi bem interessante. As seguidas referências ao mundo político que a Chelsea Green utilizou nessa promo. E aí ela pede para que a Zelina Vega seja suspensa, tenha o seu título vagado e que o título seja entregue para a Chelsea Green. E o Nick Aldis fala que não vai fazer nada disso, que não vai suspender ninguém, mas que ele vai fazer o seguinte: como a Alba estava ali demonstrando uma intensidade, que o Nick Aldis botaria a Alba Fire para lutar contra a Zelina Vega. Né? Então chamou a atenção porque a Alba Fire já não lutava numa luta de simples há algum tempo, né? Então a gente teve a oportunidade de ver como é que ela lutaria e como é que ela faria para carregar a Zelina Vega. Depois disso, a gente teve um segmento da Tiffany Stratton, ela estava tendo uma entrevista nos bastidores com o Byron Saxon, né? Onde o Byron pergunta se ela estava preparada para o caso do Money in the Bank ser usado contra ela, da mesma forma como ela utilizou o Money in the Bank contra a Nia Jax. Ela diz que sim, que tá todo mundo obcecado por ela. Quem tentar usar a maleta contra ela vai cometer um grande erro. Nisso aparece a Naomi chega, fala algumas impropriedades ali pra Tiffany, fala que ela vai usar a maleta contra a Tiffany, ela vai embora. E aí logo depois aparece a Alexa Bliss com essa carinha de anjo e ela diz: olha, não se preocupa com a Naomi não, porque quem vai vencer o Money in the Bank e vai utilizar a maleta serei eu. Então foi bem legal porque serviu para fazer as duas lutadoras que já estão no Money in the Bank aparecerem e deixar a Tiffany Stratton um pouquinho preocupada. Depois disso nós tivemos a luta do R-Truth contra o JC Mateu e, cara, foi um squash, né? Foi um squash como a gente imaginava. O R-Truth, ele começou aplicando os movimentos do John Cena, ele deu 3 shoulder tackles, né? Geralmente são 2 que são necessários para derrubar o oponente, mas o JC Mateu não caiu nos 2 primeiros. Ele cai no terceiro. Quando o R-Truth vai aplicar aquele twisting bomb que o Cena dá, que ele gira o oponente no ar e joga no chão, o JC Mateu, ele cai por cima do R-Truth, né? A ideia é que o R-Truth não aguentou o peso do JC Mateu. E aí o R-Truth cai por cima, o JC Mateu cai por cima do R-Truth, fazendo com que ele sofresse o dano do golpe, apesar de que o JC caiu meio estranho no movimento, foi meio boteado esse movimento. Depois disso, ele aplicou o stand moonsault no R-Truth, levantou ele e já mandou logo o Tour of the Island para o 3. Seco, não foi mandando o R-Truth nas cordas para pegar o momento, ele simplesmente levantou o R-Truth e girou ele no ar e deu o Tour of the Island para o 3. Vitória de JC Mateu em 3 minutos. Dou 1,5 estrela só porque eles tiveram movimentos interessantes na luta, mas pelo tempo de luta não vale mais do que isso. E aí depois disso, o Solo Sikoa, ele foi atacar o R-Truth com o Samoan Spike, só que tocou a música do Jimmy Uso. E aí o Jimmy, ele veio pro ringue com uma cadeira para poder atacar todo mundo no ringue.
Nisso, o Solo Sikoa sobe no apron para tentar conversar com o Jimmy Uso para eles se unirem, para que o Jimmy Uso volte para New Bloodline. Só que o Jace Mateo ele vem por trás e ataca o Jimmy Uso. E isso faz o Solo Sikoa ficar frustrado. Ele fala, poxa, por que você fez isso? Tal. Ele fica apontando pro Jimmy Uso e fica frustrado com o ataque do JC. Então, assim, foi interessante porque mostra um Jace Mateo impetuoso, mostra um Solo Sikoa frustrado porque ele estava querendo que o Jimmy Uso viesse pro grupo. E isso teria consequências depois no show, a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Depois disso, a gente teve os Street Profits vindo pro ringue, né? Eles chegam, eles falam que eles amam Knoxville, né? O Montez Ford fala que ele ama Knoxville porque, por razões muito claras, né? Porque ele é casado com a Bianca Belair, mas é engraçado porque o relacionamento deles nunca é mencionado na frente das câmeras, ao contrário do relacionamento de duas pessoas que vão aparecer daqui a pouco, né? Eles citam todas as duplas do SmackDown e eles falam que é a melhor divisão de duplas do mundo. Chama a atenção que eles não citaram nem o Pretty Deadly e nem os Los Garza. E isso me aponta para um cenário de que talvez esses dois vão ser encaminhados para o Monday Night Raw realmente como eu estava imaginando. Se tiver um draft, né? Porque a essa altura tá subindo tanta gente, independente de draft, eu já nem sei se vai ter draft, não vai ter draft. Eles simplesmente vão fazer uma janela de trocas e vão sair simplesmente trocando todo mundo entre os shows. A gente tá perdidinho nessa história, eles não falam de draft de jeito nenhum, já estamos em junho e eles simplesmente não citam draft na WWE. O que importa é que depois disso, várias duplas começam a vir pro ringue, né? Primeiro vem o Fraxon fala que eles não perderam a luta na semana passada, então eles pedem uma nova luta pelo título. Depois vem o Morocini Machine Guns e fala, olha, se for a situação de nunca ter perdido pro Street Profits, a gente nunca perdeu pro Street Profits, então a gente acha que merece uma luta pelo título. Depois vem o DIY, a Candice LeRae vem com eles e aí ela reclama, aí o Alex Shelley, eu acho, manda ela ficar quieta. Aí o Tommaso Ciampa e o Johnny Gargano começam a falar da divisão de duplas. O Johnny Gargano cita o White Six, o Tommaso Ciampa manda ele calar a boca, porque sabe como é na WWE, né? Se você cita o nome da pessoa, ela virá. E o que acontece exatamente isso? As luzes se apagam e os White Six aparecem de novo no ringue, eles vêm e estraçalham de novo todo mundo da divisão de duplas. A Nikki Cross também, como Sister Abigail, também ataca a Candice LeRae de novo do lado de fora. E no final, o Bo Dallas aplica o Sister Abigail no Alex Shelley e eles dominam a cena. Então foi bem legal, foi bem interessante ver toda essa situação e ver como que a história do cenário de duplas da WWE está sendo alavancada pela companhia no SmackDown e como é que eles estão empurrando o Wyatt Six forte nesse cenário. Está sendo muito bom, eu acho que é o lugar perfeito para eles voltarem, destruir, dizimar esse cenário de duplas que foi tão bem construído nos últimos meses. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Rey Fenix e o Devon Evans contra os Los Garza. O Devon Evans é um talento da NXT. Ele está agendado para uma luta no Worlds Collide é uma luta entre o Devon Evans, o Rey Fenix, o Laredo Kid, que é um talento da AAA, e o Ethan Page pelo título norte-americano da NXT. E durante o show, o Ethan Page apareceu nos comentários, né? Ele estava na mesa dos comentaristas, ele participou dos comentários da luta, e ele mostrou como é que ele tá pronto pro main roster. É impressionante a aura desse cara. E, assim, é um talento realmente muito bom. E ele, assim, ele não vai durar mais muito tempo na NXT. Acho que se eles continuarem muito tempo com ele na NXT, eles vão estar perdendo um tempo enorme com um talento que já deveria estar no main roster, na minha opinião. Eles também comemoraram o fato de que ele está há um ano na companhia e tudo mais. A luta foi muito boa, né? Ela teve alguns movimentos inovadores, como por exemplo o Gory Bomb, e os Los Garza deram com uma combinação num blockbuster, num springboard, né? Que o Burto fez o springboard, voou por cima do Angel Garza e aplicou um blockbuster no Devon Evans. Foi muito lindo esse movimento, bem inovador. Nós também tivemos na luta o Devon Evans pulando que nem uma mola para tudo que é lado, né? Os comentaristas enfatizaram muito isso, o fato de que o Devon Evans parece que tem mola nas pernas, todo mundo comentando isso. Teve uma hora que ele foi dar um springboard forearm, ele pulou na corda, ele voou tão longe no ringue que ele quase que caiu pro outro lado do ringue, foi muito louco. Enfim, a luta ela acabou se desencadeando para um que
O Santos Escobar ele interferiu na luta, né? Ele subiu no apron depois que o Devon Evans deu um spinning kick no Burto que lembrou o Trouble in Paradise do Kofi Kingston, né? E aí chama atenção porque os dois se parecem fisicamente, né? Quando o Santos Escobar ele sobe no apron para distrair o juiz, o Ethan Page empurra o Devon do alto das cordas. Ele estava no alto das cordas e o Ethan Page empurra ele. Os Los Garza pegam ele e aplicam o MTY, né, que é o finalizador deles, esse Spinebuster duplo, para a vitória. Então, vitória de Los Garza, que não venciam ó, há muito tempo na WWE. Uma vitória de 13 minutos, uma luta de 13 minutos. Eu dou 3 estrelas e um quarto para essa luta. Eu acho que foi uma boa luta. Mostrou força para o legado do El Fantasma antes da Worlds Collide. Eles vão fazer aquela luta contra o Hijo de Dr. Wagner Jr., Psycho Clown e um outro lutador lá que eu não lembro agora o nome. Então, eles vão fazer essa luta de trios no Worlds Collide, então foi importante para eles ganharem uma vitória e ganhar um pouco de momento para o Worlds Collide. Depois disso, nós tivemos a luta entre a Alba Fire e a Zelina Vega, né? A Chelsea Green ela veio pro ringue com a Piper Niven, junto com as mascarazinhas, né? E ela tá usando essa máscara protetora de nariz toda brilhante aí. Foi muito interessante essa luta, porque assim, a gente já imaginava que seria uma luta ruim. Né, assim, a gente pensa assim, Zelina Vega tá no ringue, a luta vai ser ruim. Mas a luta surpreendente, ela não foi totalmente desprezível. Ela foi uma luta decente, pra boa, tá? Só que a lutadora que mostrou talento no ringue, que mostrou qualidade, foi a Alba Fire, que, por exemplo, deu esse Swanton Bomb lindo de morrer na luta. Ela também vendeu muito bem os golpes da Zelina Vega, assim, mostrando que um atleta, para ser bom, ele não precisa apenas demonstrar bons golpes, ele tem que saber vender os golpes do adversário. E nisso, ela acabou fazendo a Zelina Vega brilhar. Né? Então, a Zelina, nos poucos movimentos que ela sabia aplicar, a Alba Fire vendendo fez a Zelina Vega brilhar. Bom, depois disso, já mais pro final da luta, a Chelsea Green, ela tira a máscara do rosto para atacar a Zelina Vega. Né? A Zelina Vega estava presa pela Piper Niven. A Chelsea Green tira a máscara e ataca, e acerta a Piper Niven, porque a Zelina Vega escapa. Né? A Zelina escapa, a Chelsea acerta a Piper Niven, e aí a Zelina volta pro ringue e acerta um Cold Red na Alba Fire pro 3, sendo que a Alba acabou esperando um pouquinho. A Zelina demorou um pouco para encaixar o golpe. Né? Então é que a gente fala, né? A gente elogia onde pode elogiar, mas critica também, né? A Zelina ficou meio insegura ali na hora de aplicar o Cold Red. Bom, foi uma luta de 11 minutos, né? Surpreendeu, porque geralmente luta da Zelina Vega não costuma atravessar intervalo. E eu dou 2,75 estrelas, 2 estrelas e 3 quartos para a luta. Foi a melhor luta da Zelina Vega desde que ela passou a ser empurrada pela WWE até a lua. Só que não foi por causa dela, e sim por causa da Alba Fire, que deu uma fluidez pra luta. Mas é o que a gente fala, se a Zelina Vega tem uma lutadora que casa a luta com ela, ela tem uma boa luta. Se ela tem uma lutadora que não casa bem a luta, como por exemplo a Piper Niven, a luta é um desastre, né? Enfim, uma coisa que a luta sofreu foi a zero reação do público. O público tá pouco se lixando pra Zelina Vega, e a Alba Fire só teve algum hit por causa da Chelsea Green, mas também ela, poxa, há muito tempo ela não luta, né? Então também não teve muito hit. Quanto a Chelsea Green, cara, a gente tem que falar que ela é uma das estrelas da noite, porque para uma mulher que tá machucada chegar e ter a coragem de se expor desse jeito aqui, cara, é assim, a gente tem que apreciar o fato dela se entregar para o entretenimento. Porque, meu irmão, quando ela tirou a máscara e mostrou esta cara, olha, eu tomei um susto. Parecia que a mulher tinha saído do filme do Poltergeist, de tão feio que tá esse nariz. Um lembrete de que a gente não deve tentar consertar 619s durante a luta, porque isto pode acontecer. Depois disso, nós tivemos 2 segmentos com a Giulia. O primeiro foi uma promo dela, onde ela fala que ela é inevitável, que as suas adversárias são degraus na construção do seu legado e que ela vai conquistar tudo como sempre e que ninguém pode pará-la. E o que chama a atenção nessa promo é que a Giulia falou muito bem, assim, o inglês dela melhorou sensivelmente dos últimos meses para cá. Chamou muita atenção, eles chegaram a botar uma legenda para que as pessoas pudessem entender melhor o que ela estava falando em inglês mesmo, mas eu quase que não precisei para poder entender o que ela estava falando. Assim, durante a live eu consegui entender muito bem o que ela estava falando. E legal, prova que ela está trabalhando para poder se comunicar melhor com o público americano. E depois disso, a Zelina Vega estava passando ali do lado de fora do estádio, né? Estava ali nos bastidores.
E aí a Giulia encara ela e fala que ela enxerga a Zelina Vega, mas ela enxerga mais o título dos Estados Unidos. Então foi muito legal ver a Giulia aparecendo e já almejando alguma coisa. E eu acho que o cinturão dos Estados Unidos ficaria perfeito na cintura da Giulia. Para mim, a Giulia ela tem que chegar, estraçalhar a Zelina Vega em 2 minutos, pegar esse cinturão e carregar esse cinturão por um tempo para dar uma relevância para ele, porque a Chelsea Green não conseguiu dar tanta relevância, deu visibilidade pro cinturão quando ela foi campeã, mas ela não deu muita relevância ao cinturão. E aí a Zelina Vega conquistou o cinturão e afundou com ele, né? O cinturão tá completamente jogado às traças, né? Então, vamos ver se a Giulia consegue dar uma relevância para esse cinturão aí. Vai ser muito legal, porque, por exemplo, no Monday Night Raw, a Lara Valkyria já tá dando uma relevância ao título intercontinental. Depois disso, nós tivemos um segmento entre o The Miz e o Carmelo Reis nos bastidores. Eu nem vou mostrar foto deles. Apenas foi interessante que o The Miz falando que ele vai ajudar o Carmelo para que eles vençam o Money in the Bank. Eu não sei se o The Miz já tá querendo que o Carmelo vença para poder roubar a maleta dele, que nem ele fez com o Oates, enfim. O The Miz fala que ele sabe como vencer o Money in the Bank, porque ele venceu 2 vezes, só que na verdade ele venceu uma, ele roubou a maleta do Oates na outra, ou seja, rios mentem, né? Enfim, não vou entrar em detalhes nessa promo. Depois disso veio o Damian Priest pro ringue. Ele fez uma promo em que ele fala que ele não suporta o Drew, mas que ele respeita o Drew pela luta que eles tiveram na jaula e que ele tá ali para encarar o campeão mais sinistro da companhia, o Jacob Fatu, e ele fala que espera enfrentá-lo no futuro. O resto a gente ignora porque foi uma promo bem básica do Damian Priest, nada muito interessante, mas o público reagiu a ele e ele continuou como fez. E na saída, o Damian encarou o Jacob Fatu e os dois fizeram um sinal assim de cabeça, um encarando o outro, né, reconhecendo o outro. Vamos ver quando é que eles vão ter essa luta entre esses dois aí, vai ser uma luta interessante. Depois disso, a gente teve a luta classificatória para o Money in the Bank dos homens, né? Entre o Jacob Fatu, o Carmelo Reis e o Andrade, que estava assim, totalmente esquecido na situação, né? Ele não apareceu para promo, ele não apareceu para entrevista, ele não apareceu para nada. Ele simplesmente não ganha a luta há meses, ele apareceu só para dizer que ele vai estar nessa luta classificatória. E todo mundo estava achando o quê? Que o Andrade ia tomar o pinfall, ou do Carmelo Reis ou do Jacob Fatu. Essa é que é a verdade. Muito bem. 3 grandes lutadores. Você dá 20 minutos de luta para eles, o que você vai ter? Uma luta espetacular. Uma lutaça entre os 3. O Andrade nos lembrando durante o show como que ele é um dos lutadores mais subestimados da WWE, ele, com velocidade, com qualidade no ringue. No início da luta, o The Miz tentou interferir segurando a perna do Jacob Fatu. O Jacob pegou ele, jogou ele para fora do ringue, jogou ele na barricada e aí depois estraçalhou ele com um hip attack na barricada. A barricada segurou o impacto. Depois, mais para frente na luta, o Jacob ele tentou atacar o Carmelo Reis e o Andrade nessa barricada aí num ataque duplo. Os dois escaparam e ele acertou a barricada e se estabacou para o outro lado. E aí a luta ficou um pouco mais focada entre o Carmelo e o Andrade. Os dois tiveram vários movimentos voadores de grande amplitude no ringue. Depois de um dado momento, eles foram pro alto da corda, o Andrade acertou um Spanish Fly no Carmelo Reis e o Jacob Fatu deu uma ajudadinha ali, né? Porque estava meio longe, ele tentou puxar, mas eles estavam muito altos. Então ele não conseguiu puxar muito, né? Apenas deu uma fingida ali. Mas nessa situação aí, o Jacob Fatu, depois de um pouquinho de tempo, ele sobe na corda para aplicar o moonsault. Ele aplica o moonsault, só que nisso, o Jace Mateu puxa o Carmelo Reis para fora. O Solo Sikoa pula no ringue e fala pro Jacob dar outro moonsault. Ele começa a comemorar e tudo mais. E isso chama a atenção do Jacob, né? Que fica olhando, encarando eles, falando assim, por que vocês estão se metendo na minha situação, né? Pois bem, enquanto isso tudo está acontecendo, o Jimmy Uso aparece, puxa a perna do JC Mateu, dá um super kick nele, melhor do que o do Jay, diga-se por sinal. E nisso, o Jacob Fatu, ele fica distraído. O Carmelo Reis aplica um 148 no Jacob Fatu, jogando o Jacob para fora do ringue. E aí, quando ele se vira, ele dá de cara com o Andrade, que aplica o The Message. E o Andrade vai pro pinfall 1, 2, 3. E o Andrade, que a gente achava que ia tomar o pinfall da luta, vence a luta de forma completamente surpreendente. Então, vitória do Andrade, 20 minutos de luta, 4 estrelas para essa luta, uma luta muito boa.
todos os lutadores dando o seu máximo, foi muito legal. E vai ser muito interessante ver o Andrade nesse Money in the Bank, porque o cara é muito bom lutador e eu tenho certeza que ele vai entrar para trazer os movimentos de grande amplitude para a luta. E depois disso, o Jacob Fatu ficou irado com o JC Mateu e o Solo Sikoa, partiu para cima do JC, né, acusando de ter atrapalhado tudo. Depois disso, o Jacob nos bastidores ele sai destruindo tudo, virando mesa para cima de todo mundo. O Solo Sikoa aparece, fala que ele só estava tentando ajudar, mas o Jacob fala de novo que ele não precisava da ajuda do Solo e deixa o Solo e o JC Mateu olhando enquanto ele vai embora. Então, assim, essa história da New Bloodline, cara, continua assim, em rota de colisão, esse barril de pólvora vai estourar e eu acho que essa situação ela vai se desenrolar para o SummerSlam e no SummerSlam a gente vai ver a solução dela. Vamos ter só um pouquinho de paciência para a gente ver essa história correr. E depois disso teve uma promo do LA Knight nos bastidores que ele acelerou tanto a promo que ele esqueceu o nome do Seth Rollins. Não vou nem falar muito mais da promo, apenas ele falando que ele vai ganhar o Money in the Bank. Enfim. Por fim, a gente teve o segmento do Cody Rhodes e do John Cena. Desde o início do show, eles estavam anunciando que teria um cara a cara entre os dois. O Cody Rhodes vem pro ringue e aí ele fala sobre o que aconteceu depois da WrestleMania, né? Antes ele fala que o ginásio teve um recorde de público, mais de 14 mil pessoas para um show da WWE. Ele fala da WrestleMania 41, ele fala que depois da WrestleMania ele ficou abatido, tomou um pouco de xarope de tosse do Tennessee e teve dúvidas sobre si mesmo. Aí ele procurou um amigo, perguntou se ele havia sido um bom campeão. E o amigo disse o seguinte, cara, não é uma resposta simples de sim ou não. Tem a ver com o que você fez no seu reinado. Ele fala, pô, tu enfrentou o AJ Styles, você enfrentou o chefão final, você deu o seu máximo. Então sim, você foi um bom campeão. E eu concordo. O reinado do Corey, ele ultrapassa um pouco o que a gente viu nos shows televisionados. Ele estava sempre nos house shows, ele estava sempre fazendo mídia, ele estava sempre engajando com o público. Então a gente pode dizer que o Corey sim foi um bom campeão. Mas enfim, ele reflete sobre seu ano difícil, sobre a sua luta com Kevin Owens também, sobre a pressão do chefe, e aí ele está falando claramente do Triple H, né, e do chefão final pedindo a sua alma. E disse que tudo isso foi sério, mas que ele também pensou no John Cena, aí o público vaiou. Ele admite que hesitou diante do Cena, né? Aí a gente tá lembrando lá do WrestleMania, quando o cinturão veio parar na mão do Corey, e ele foi acertar o cinturão no Cena, mas ele desistiu, né? E aí o Cena deu o low blow e acertou o cinturão no Corey. Então ele disse que ele nunca mais vai hesitar com o Cena e que ele é parte da culpa do Cena estar arruinando a luta livre, né? E aí ele diz que pela primeira vez, na sua primeira noite de volta para o SmackDown, ele estava empolgado e ele fala, pô, olha só, eu tenho certeza que vocês estão esperando uma surpresa, né? Eu trouxe uma surpresa para vocês. E aí o público começa a fazer it, it, it. O Corey fala, sim, essa é a surpresa. Ele manda entrar o Jey Uso. E aí, meus irmãos, quando o Jey Uso entra, simplesmente o cara mata 5 minutos dos 20 minutos finais do show fazendo it, atravessa o intervalo. No intervalo, ele manda fazer o it de novo depois que o público pede mais uma vez. Assim, foi um negócio interminável. Eu não aguentava mais. Entendeu? Eu sei que a gente na nossa live a gente brinca de fazer o it e tal, mas cara, assim, tá interminável esse negócio. Mas assim, quando finalmente terminou, o John Cena veio, tocou a música, e aí eu brinquei na live falando: John Cena, eu nunca critiquei você, porque o cara salvou a gente desse hit interminável. E aí o Cena ele veio pro ringue e ele falou que tanto o Cody Rhodes quanto o Jey Uso são os maiores imitadores da luta livre por estarem tentando ser uma cópia dele, John Cena. Eu discordo, eu acho que o Jey Uso na verdade está tentando ser uma cópia do Roman Reigns, mas enfim. Ele fala que isso deixa ele enojado. Ele diz que eles querem só fama e dinheiro, mas não conseguirão nenhum dos dois, pois estão desesperados. Ele fala que o Corey está desesperado. E no caso do Jey Uso, fala que ele é preguiçoso. Isso chama atenção. Eu não sei o que ele está querendo dizer, se o Jey Uso não está treinando no ringue e tudo mais. Né? O Cena também declara que só tem mais uma pessoa na WWE que realmente representa o Hustle, Loyalty e Respect, né? O esforço, a lealdade e respeito. E essa pessoa tem fama, fortuna e seguidores para provar isso. E aí ele fala que ele também tem uma surpresa. Ele chama o seu parceiro do Money in the Bank, sim, o nosso digníssimo Logan Paul. E aí, meu amigo, a galera manda aquela vaia gigantesca.
O Logan Paul se junta a ele no ringue, aí o público vai, e o Cena defende, fala que o Logan faz a WWE melhor do que qualquer lutador profissional, que o Logan não precisa pagar o preço porque ele tá pagando a hipoteca do Corey e do Jay, ou seja, sustentando eles. Ele fala que todos ali estavam para ver ele, o John Cena e o Logan Paul. Aí o Logan Paul, ele pega o microfone, ele fala que mesmo se ele andasse sobre as águas, diriam que ele não sabe nadar, falando sobre, que na verdade uma referência metafórica, que se ele pode demonstrar o quanto ele quiser no ringue, que ainda vão dizer que ele não sabe lutar. Ele disse que aquele momento dele com o Cena no ringue é histórico, e os fãs levam vidas miseráveis, mas ao menos poderiam dizer que eles presenciaram esse momento. Aí o público começa a mandar ele calar a boca com um palavrão e o Logan responde dizendo que eles são ingratos, e eles deveriam estar do lado do campeão da WWE e que ele, né, Logan Paul, deveria ser campeão mundial nesse momento. Ele reclama que ele não venceu o campeonato mundial peso pesado no Saturday Night Main Event por causa do Cody Rhodes e que o Jay só teve sorte, né? Porque o Corey salvou ele. E aí ele critica os dois dizendo que eles são nepo babies, né? Que são filhos de famosos, que acham que conseguiram tudo sozinhos, mas já nasceram com vantagens e que ele e o John Cena são homens que construíram tudo por si mesmos. E ele também lembra que há 5 anos ninguém acreditava que ele se tornaria uma estrela da WWE, muito menos que faria dupla com o maior de todos os tempos, que a sua hora é agora, e que o Cena é o último campeão de verdade e ele, Logan Paul, vai ser o rosto da empresa. E aí ele termina falando a frase do Cena, If you want some, come get some. Então, assim, foi uma promo interessante, mas claramente foi uma promo decorada do Logan Paul, né? Assim, passaram para ele. A gente tem que elogiar o fato de que pelo menos ele decorou direitinho e não esqueceu a promo dele, que nem o Jey Uso, né? Então, isso é um fator importante. E aquele negócio, né, cara? O Logan Paul, ele é um imã de hit do público, porque ninguém suporta o cara na vida real. Então ele acaba sendo um heel perfeito, né? E tem um outro detalhe, a WWE, assim, os fãs da WWE detestam gente de fora do universo da WWE se metendo nos negócios, né? É muito raro ver alguém de fora do mundo da luta livre para a WWE o público aceitar bem. Então a gente lembra da Ronda Rousey, que veio da MMA, o público esculhambou com ela. Tem o Logan Paul, tiveram outras pessoas que vieram. O único que eu acho que veio do mundo real e que foi aplaudido pelo público foi o Bad Bunny, né? Mas ele entrou na WWE naquela feud com o Damian Priest, então enfim, o Damian Priest era vilão, Bad Bunny cantor muito querido do público, então é interessante. Mas todo o resto, cara, eu não me lembro de um que o público tenha vibrado. Talvez o Stephen Amell do Arrow, quando ele lutou, acho que ele fez uma luta no SummerSlam, se eu não me lembro bem, aí o público aceitou bem ele. Mas enfim, depois dessa confusão toda, o Jay diz que ele não precisa esperar até o Money in the Bank para eles batalharem. O Cena ameaça sair do ringue, mas o Logan Paul chama ele para poder lutar, chama muita atenção. O Cena acaba aceitando, todo mundo cai no pau. E aí, no final das contas, na briga, o Cena tenta dar um AA, não consegue, ele toma um super kick do Jay e um disaster kick do Corey. Depois eles se preparam e eles pegam o Logan Paul e aplicam uma variação do 1D. Né? Na hora da live eu não percebi que era uma variação do 1D. Né? No 1D o Jay levanta o Logan Paul numa posição de flatliner e o Jimmy vinha e aplicava um RKO. Então seria a variação do Dudley Boyz. E o Cody Rhodes, ele fez exatamente a mesma coisa na combinação com o Jay, só que a diferença é que em vez de ele sair do chão, ele saiu das cordas aplicando um Corey Cutter. Então foi uma variação do Andy dos Usos com o Cody Rhodes usando as cordas e aplicando um Corey Cutter. Então foi bem legal, foi bem interessante essa combinação. Esse finalizador, com certeza vai ser um finalizador na luta de duplas, se eles aplicarem. E depois disso eles levantaram os cinturões no final com o Cody Rhodes levantando o cinturão de campeão da WWE na cara do John Cena. O John Cena nessa altura já estava fora do ringue. E aí o show termina com essa cena. Então assim, foi um show interessante, eu achei longo. Eu dou nota 7 pro show, cheguei a dar 6,5 durante o show, mas eu vou levar um pouquinho para 7 porque tiveram lutas boas, né? Só que algumas partes acabaram atrasando um pouco e eu acho que poderiam ter sido cortadas, né? O segmento final ele foi mediano, o Logan cuspindo essa promo decorada dele, formulaica, não ajudou muito, mas eu acho que no final das contas serviu para mostrar aí uma alavancada nessa field deles com o Money in the Bank acontecendo semana que vem. Entre os pontos altos do show, nós tivemos os White Six dizimando o cenário da divisão de duplas, o Devon Evans pulando como se ele tivesse molas no pé para tudo que é lado, foi legal ver
o Jevan Evans no main roster, quem sabe ele não vai subir aí da NXT. As duas lutas classificatórias do Money in the Bank foram muito boas, e a Julia mandando bem no inglês nas suas promos foi muito legal, também foi um ponto alto do show. E entre os pontos baixos, o JC Mateus estraçalhando o R-Truth no ringue, foi muito mais ou menos. E a Zelina Vega, qualquer coisa que envolve a Zelina Vega no show, com certeza não vai ter grande qualidade. Com isso, a gente encerra o nosso review do nosso Friday Night SmackDown. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que foi de bom e de ruim desse show? Coloquem aqui nos comentários e também digam o que vocês estão achando das histórias. Eu vou querer saber a opinião de vocês. A gente se vê nos próximos dias. Agora, no domingo, eu vou postar um videozinho especial do Sincerão do Dia para vocês. Vocês estão me cobrando o Sincerão do Dia, então eu vou trazer um Sincerão especial para vocês no domingo. Aguardem que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vou colocar uns videozinhos aqui na tela para que vocês maratonem para ajudar o YouTube a continuar divulgando o nosso canal. Assistam bastante vídeos nossos do começo ao fim e o YouTube vai se encarregar de empurrar os nossos vídeos. Não deixe de fazer as outras coisas, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu hype. E a gente se vê do outro lado aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, um bom final de semana para todos vocês. A gente se vê.